Disse a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que querem adorá-lo. Aí minha Bíblia desligou aqui, mas ela vai ligar novamente. Adianta aí, versículo 24. Tá dando tilt aqui. Já botou? Em espírito é verdade. Versículo 25. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, anunciará tudo isso. Jesus disse-lhe: Eu sou o que eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus majestoso, estamos em Tua presença, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. Fala conosco aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, ó Pai, para sermos cheios de Ti, para sermos cheios da Tua unção, para que Teu Espírito possa nos guiar, ó Deus, nas atitudes que tomamos durante os nossos dias, Senhor. Fala conosco para que saiamos daqui transformados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Quando nós começamos a falar dessa série, nós falamos sobre liberte-se. E entendemos que existem algumas barreiras que nos impedem de viver a plenitude do Evangelho. Uma delas somos nós mesmos. Uma delas somos nós mesmos. A outra, muitas vezes, é aquilo que a sociedade nos impõe como rótulo. E vimos que como igreja, como povo de Deus, nós devemos nos posicionar tanto contra nós mesmos, como contra uma sociedade que quer nos limitar. Mas existe um detalhe no processo de libertação que ele é o mais crucial de todos. Que não adianta eu ter consciência das minhas crenças que me limitam, não adianta eu ter consciência da opressão que o mundo coloca sobre mim, se eu não tiver disposto a ter uma atitude de transformação. Eu sempre ouço alguém dizer assim: vamos orar para que Deus liberte fulano. Vamos orar para que Deus liberte ciclano. Eu sempre digo, e eu sei que isso às vezes é um pouco duro, mas existem 3 orações que são inúteis e nunca vão se realizar. A primeira é a oração para que Deus acabe com a maldade no mundo. Isso nunca vai acontecer. Porque a maldade no mundo é fruto da liberdade humana. Enquanto existir alguém disposto a ceder o seu coração para o mal, haverá maldade. E Deus não interfere nas escolhas do ser humano. A segunda oração é quando oramos a Deus para que Deus mude outra pessoa.
Não existe oração que faça alguém mudar. Porque o nosso Deus, ele não vai contra aquilo que ele mesmo estabeleceu. Ele disse: vocês são livres. Inclusive ele fala sobre a forma como ele se relaciona. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não diz que vai invadir, ele diz o quê? Se alguém abrir, eu entro. Mas se ninguém abrir, eu não entro. Essa oração é inútil porque a transformação de alguém depende da decisão dele ou dela de ser transformado. Você fica: ai, mas Deus vai transformar o coração de alguém. Se Deus transformar o coração, a morte de Cristo é em vão. Cristo não precisaria vir morrer. Bastava Deus fazer assim, ó, reprogramei o ser humano, agora ninguém mais é mal. Todo mundo agora reconhece a verdade. Não, Cristo vem à terra porque precisa alertar o homem que a única pessoa que pode mudar o curso da vida dela é Ele mesmo. Não tem anjo do céu, não tem toque espiritual, não tem unção sobre medida que faça alguém ser transformado, que não seja sua própria decisão. Diante da iniquidade do povo, Isaías clama ao Senhor e Deus diz: eis que coloco diante de vocês dois caminhos. Escolhe hoje o caminho que vocês querem trilhar. Deus poderia ter dito: Isaías, vou mudar o coração de todo mundo. O povo agora, de um dia para outro, vai ser transformado. Não. As escolhas estão postas diante de você. E é duro ouvir isso, porque durante anos fomos alimentados com uma religião que nos prometeu coisas impossíveis. A outra oração que não vai ser atendida é que nós paremos de sofrer, tá? Nunca. Não haverá um momento que a gente pare de sofrer nessa terra. Só na glória. Porque, como diz Santo Agostinho, Deus só teve um filho sem pecado, mas nenhum filho que nunca sofresse. Deus só teve um filho que não provou o pecado, que foi Cristo. Mas nenhum filho dele foi poupado do sofrimento. E se Cristo não foi poupado do sofrimento, quem sou eu? Porque isso não são palavras minhas, são de Jesus para os seus discípulos. Senhor, o que é que tem preparado para nós? Ele diz: se perseguem o mestre, o que é que você acha que farão com os discípulos? Então são 3 orações que a gente faz por hábito, porque fomos ensinados a: ai, mas Deus vai mudar. Não. A gente tem que parar com essa presepada, sabe por quê? Porque a gente alimenta uma consciência terrível. Pastor, mas isso aí é inofensivo. Não é. Eu não sei vocês, mas eu falo por experiência no meu lar. Esse pensamento não é inofensivo. Porque foi nesse pensamento que eu cansei de ver mulheres vivendo um casamento extremamente doentio, na esperança de que um dia Deus iria tocar no coração daquele homem que espancava ela, chutava, agredia. Porque o pastor disse que Deus vai transformar o coração dele. E não avisou que a única pessoa que pode mudar o caminho dessa pessoa dele é ele mesmo. Não é inofensivo. Porque vende uma propaganda de uma espiritualidade que não existe, onde algumas pessoas fingem alguma coisa e o outro que está lá na plateia diz assim: mas eu não vivo isso, e como é que eu vou ver isso porque eu não sinto isso? Pastor, do que o senhor está falando? A liberdade cristã, ela não acontece quando você fecha 7 elos de uma campanha. A gente faz campanha de oração aqui. Mas toda vez que a gente faz campanha de oração, né, a gente sempre lembra: não ache que a campanha de oração é passe de mágica. É simpatia. Vou cumprir 7 elos e automaticamente Deus vai destrancar os caminhos. Não, não existe isso. Não existe isso. Entenda que grande parte das coisas que tem que acontecer conosco
dependem de nós mesmos. Ah, mas Jesus curou. Cura. Mas é você que tem que voltar para agradecer. 10 leprosos foram curados, um voltou para agradecer. A cura vem, milagre vem para qualquer um. Independente se está na igreja ou não. É a gente olhar aí no torta e direita, Deus opera milagres que a gente nem imagina. O tempo inteiro. Em várias religiões que não são só cristãs. Deus opera milagres, porque Ele é misericordioso. Mas a mudança depende de nossas ações. Se não for nossas ações, não há mudança. Sabe por quê? Porque o Evangelho é um convite e nunca uma palavra mágica. Jesus não chegou para os discípulos e disse, vocês têm que vir comigo. Ele disse, venha. Mas você tem que decidir se vai ou não. Jesus chegou para o profeta e disse, olha, é esse que eu te chamo. Mas é o profeta que tem que decidir se ele vai ou não. Eu nunca li na Bíblia ninguém que foi obrigado a fazer algo para Deus. O único ser que Deus foi planejar desde o começo, o ministério dele deu problema. Que foi Sansão. Deus planejou desde o começo tudo na vida de Sansão. Vai nascer, não vai cortar o cabelo, não vai beber vinho, vai ser tudo perfeito. Na hora H descobriu o quê? Que não era o plano de Sansão. Não estava nos planos de Sansão o plano de Deus. E a vida de Sansão foi um tormento. Porque ele era convocado a viver aquilo que não estava nos planos dele. Até que um dia ele vai valorizar o que tem. Mas só vai viver a plenitude de Deus em um feixe no momento em que ele decide e escolhe viver isso. O que é que eu quero dizer com isso hoje? Que a libertação acontece quando eu tenho forças para mudar a rota da vida que eu estou vivendo. Eu tenho que tomar nas minhas mãos uma grande escolha de decidir para qual caminho eu vou seguir. Existem algumas coisas que nos impedem de tomar decisão. A primeira é o conforto. É confortável viver a mesma situação, porque desbravar o desconhecido é assustador. E às vezes nós preferimos uma situação ruim do que um caminho desconhecido. Um exemplo clássico disso é quando o povo está saindo do Egito. Foi escravo 400 anos, sofrendo, oprimido. Deus tira do Egito, abre o Mar Vermelho, coloca no deserto. Na primeira tribulação, o que é que vem? Ah, e se eu estivesse lá no Egito, porque pelo menos lá eu tinha cebola. Porque a nossa tendência é essa, é voltar para aquilo que é conhecido, que é confortável. Mas era sofredor, mas pelo menos eu sei que sofrimento é esse. O caminho desconhecido é assustador. É isso que fez uma geração inteira não experimentar a bênção de Deus. Moisés pega 12 espias e diz, olha, vai lá na terra, olha o que tem e volta para contar. Vão os 12. Olha, quando volta os 10 diz o quê? Muito gigante, a gente vai morrer, a gente não tem força militar para enfrentar esse povo. 2 olham e dizem assim, 2 olham e dizem o quê? Camarada, vocês não estão ouvindo? Deus nos prometeu essa terra. Não sei como, mas se Deus prometeu, eu estou disposto a viver aquilo que Deus me propôs. Resultado, uma geração inteira morre, mas só os 2 entram na terra prometida. Porque viver uma transformação, viver a liberdade de Deus, é aceitar a vontade de Deus, entendendo que os caminhos de Deus são desconhecidos, mas sempre são os melhores para mim. É assustador decidir algo que eu não sei o que vai acontecer. É assustador. Quer ver um exemplo bem prático disso? Quem é que já teve a experiência de ter que mudar de uma empresa para outra? Não é assustador? E agora?
Como é que vai ser? Porque aqui eu já estou confortável. Aí você começa a botar na balança, ó, o salário é um pouco melhor, mas tem isso aqui, mas tem aquilo ali, mas tem isso aqui, mas por quê? Porque o problema não é se o salário é bom ou não, o problema é que o novo assusta. Mas tem uma coisa, eu tenho duas escolhas na minha vida. Ou eu vou viver no confortável, sofrendo, porque eu poderia estar vivendo algo melhor. Ou eu posso me arriscar e confiar em Deus para viver um caminho novo em minha vida. Porque o caminho confortável pode até parecer algo que nos dá tranquilidade, mas na verdade o caminho confortável é só uma forma de nós aceitarmos o sofrimento de estar distante de Deus. É o que acontece com Pedro quando está triste. Pedro é chamado por Deus, passa 3 anos caminhando com Cristo. Na primeira tribulação, o que é que Pedro faz? Volta para o que ele conhece, volta a pescar. E Jesus vai ter que chamar ele e vai dizer assim, Pedro, peraí, eu te tirei desse caminho e você volta para a mesma coisa? Porque temos que ter coragem para viver o novo. A segunda coisa que nos impede de mudar a rota às vezes é porque às vezes nós deixamos que o nosso passado determine o nosso futuro e presente. Tem muita gente que não se acha digno de viver algo novo, porque se baseia nas experiências do passado. Quem nunca ouviu dizer assim, mas minha mãe também viveu assim. Mas todo mundo da minha família já passou por isso. É normal. Mas meus pais sempre disseram que eu não ia passar disso. Mas uma vez eu tentei e não deu certo. Então, se eu deixo o passado determinar o meu futuro, eu vou viver um presente miserável. E se eu deixo o passado determinar minhas escolhas, não responsabilize Deus por aquilo que foi você que escolheu. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o que eu estou falando pode parecer uma heresia. Alguém diz assim, o pastor agora está falando uma coisa que eu não entendo nada. Entende? Porque tem um monte de gente que fica culpando Deus pelas suas próprias escolhas. Fica preso no conformismo ou preso a uma imagem do passado e as coisas não estão dando certo, depois vai lamentar e dizer, mas Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? E Jesus diz, te chamei para a liberdade, e foi para a liberdade que eu te chamei. E o que você faz com essa liberdade? Perpetua a opressão do passado. Deixa que uma experiência negativa da sua infância determine o que acontece hoje. Deixa que uma coisa que não deu certo impeça que 5 possibilidades novas possam surgir. Deixa que às vezes a marca de um passado oprimido impeça de você viver um futuro digno. Eu já ouvi gente dizer aqui, você fala assim, mas faz um curso superior então. Mas ninguém da minha família fez, então. Aí eu faço a pergunta que eu faço sempre no aconselhamento, quem vai viver os resultados de sua escolha? Porque todo mundo que te prende ao seu passado, mas não são eles que vivem o resultado de suas escolhas. Não são eles que estão com você nas 4 paredes quando você está na sua cama, chorando, lamentando e sofrendo. Nessa hora não aparece ninguém, né, Lê? Some todo mundo, né? Todo mundo que dá palpite na vida não aparece nessas horas. Mas basta você dizer que vai fazer uma coisa diferente, que aparece uma corja colocando tudo de ruim. O Padre Léo sempre dizia, né? É a vizinha enviada do encardido. A situação já está ruim no casamento, ela entra e diz assim, olha, mas eu vi fulano acontecer isso e foi pior ainda. Nunca vem para ajudar. Nunca vem para dizer uma palavra positiva. Nunca vem para dizer algo bom. Nunca vem para apoiar. Nunca vem para desbravar um futuro e dizer, olha, será que não é possível? A terceira coisa que nos impede
de viver uma mudança é quando nós queremos atender às expectativas de outras pessoas. A gente é criado de uma forma terrível. A gente é criado para viver não a vida que a gente precisa viver, mas a vida que os outros vão se agradar se nós vivermos. Porque quem aqui, me diga, quem aqui foi criança e nunca ouviu os pais, os tios mais velhos dizer assim, olha, cuidado, porque o que os vizinhos vão pensar? Eu ouvi isso direto. O que as pessoas vão pensar? E aí você cresce com isso, né? Aí você aprende o quê? A vida que eu tenho que viver é a vida que os outros têm que se agradar. Aí você escolhe o quê? Viver uma vida sofrida, sem tomar decisões necessárias, porque tem medo se as pessoas não vão aprovar suas escolhas. Você sabe como Jesus era chamado na sua região? Porque a gente fala de Jesus parecendo que Jesus é um conservador moralista dos nossos tempos. Homem de família honrado. Esses não eram os títulos que eram dados a Jesus. Os títulos dados a Jesus eram beberrão, comilão, amigo de pecadores, agitador da ordem pública. As ações de Jesus não eram bem vistas pela sociedade dele, não. Primeiro milagre que Jesus faz. Por que você está curando no sábado? Eu nunca li na Bíblia, raramente você lê na Bíblia alguém aprovando uma atitude de Jesus, a não ser seus próprios discípulos. Até a sua família já se meteu. Tem uma passagem que vai dizer que os irmãos tentaram persuadir Jesus a não participar da Páscoa, por causa do que os outros iam pensar. Sabe qual é a resposta que Jesus dá para a família dele? Jesus, sua família está aí fora, te chamando. Ele diz, diga a eles que meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não tenho parte com as pessoas que não entendem aquilo que eu tenho que fazer. Ah, mas você não pode curar no sábado. Por quê? Porque a nossa sociedade vive num dogma religioso que diz que curar no sábado é impróprio. Aí Jesus diz, curar em público é impróprio, mas salvar sua ovelha e trabalhar no sábado pelo seu lucro escondido é válido. Ah, mas aí não... Porque quando eu faço escondido, aí as pessoas não sabem, né? Aí cria uma coisa pior ainda. Sabe o que é pior do que viver a vida dos outros? É viver uma hipocrisia. É viver uma vida para agradar os outros e escondido viver outra que você gosta de viver. E vive mentindo para você mesmo. Se eu vivo a minha vida para cumprir a expectativa dos outros, eu não vou cumprir nem o que eu quero, nem a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, nos coloca na contramão do que os outros vão dizer. Jesus diz assim, olha, vai ter um dia que vai ter pai contra filho, irmão contra irmão. Eu vim trazer guerra. Sabe o que Jesus está dizendo? Às vezes as escolhas que você vai ter que tomar pelo Evangelho vão fazer você ser mal visto por muitas pessoas próximas de você. Às vezes a decisão que você vai ter que tomar vai colocar você na contramão das pessoas que te rodeiam. E você pode viver uma vida miserável por isso, aceitando o que os outros querem. Ou pode viver o novo do Senhor, com as possibilidades que só Deus conhece para a sua vida. Um dos filmes que eu assistia muito na adolescência, eu não lembro o nome desse filme, baseado em fatos reais. A história de um dos grandes engenheiros espaciais da NASA. Ele cresceu num lugar que ninguém fazia faculdade. Os pais eram mineiros, o irmão mais velho era mineiro, e a expectativa para a vida dele é que ele fosse mineiro também. Ele começa a estudar uma aula de matemática que fala sobre projeção de objetos e ele se encanta. E aí ele e os amigos começam a criar protótipos de foguete. E descobre que tem uma competição de ciências que dá bolsa para pessoas que
se destacam nisso. E eles começam a se interessar. E aí tem uma cidade inteira que se incomoda com 4 adolescentes que estavam no projeto de ciências. Alguns começam a querer desistir, mas aquele camarada vai insistindo. Resultado, ele vive uma vida diferente de todo mundo da cidade. Ganha uma bolsa, faz uma boa faculdade e vive aquilo que ele mais desejava. E é interessante que no filme tem uma parte que a professora que incentiva ele fala isso. Você tem 2 escolhas. Ou você vai atrás do que você quer, ou você vive a vida que seus pais querem para você. Nenhuma você vai ser realizado. Na outra, você vai viver triste e oprimido. O Senhor fez isso conosco quando morreu na cruz. Eu tenho uma vida maravilhosa para você. E existe uma vida que os outros vão impor na sua vida. Qual é o que você quer? Porque o que tem de gente se dizendo crente, mas vivendo com a mente e o coração preso ainda no Egito, sem viver a plenitude do Espírito Santo, e contaminando nossas vidas a viver sem a plenitude de Deus. O que tem de pessoas que dizem confiar em Deus, mas se abatem na primeira adversidade que enxergam, como aqueles 10 que viram os gigantes, e aí querem abater a nossa fé também. Viver a liberdade não é ser inconsequente, como nós já falamos, mas é aprender que eu tenho que mudar a rota se eu quero viver algo novo. Uma regra básica da agricultura, eu sempre falo ela aqui, não adianta você plantar a mesma semente e esperar colher um fruto diferente. Não tem como eu plantar lá um limoeiro e ficar assim, ai meu Deus, será que não vai dar laranja? Oh, que seria bom, né? Docinha. Vai nascer limoeiro. Ah, mas eu tenho que fazer o quê, pastor, para dar laranja? Eu planto semente de laranja. Ai, mas aí será que o solo está bom para receber isso? E a semente deve ser um pouco mais cara, né? Ai, deve receber mais água, dá mais trabalho. São as consequências da sua escolha. A questão é, está disposto a viver as consequências da escolha que Deus tem colocado em seu coração? Porque mudança de vida não acontece num passe de mágica. Mudança de vida não acontece por milagres extraordinários. Os milagres acontecem para ir dar um início à nossa caminhada, mas depois são nossas escolhas. É igual a jornada no deserto. Deus abriu o mar, Deus mandou carne, mandou maná. O resto o povo tinha que escolher, meu irmão, e tomar suas decisões. Porque era assim, o povo queria que Deus decidisse até se podia calçar ou não sapato. E aí Moisés tem uma briga com o povo, depois tem uma briga com Deus. E Deus vai falar para Moisés, Moisés, eu não vou atender esse povo porque esse povo não é ingrato. Eu abri o mar vermelho, eu dei maná, eu dei carne. As roupas não encolhiam, não envelheciam, os sapatos não se gastavam. Porque a gente às vezes vive assim. Está vivendo o milagre de Deus todo dia. E a gente culpa a Deus pela única parte que depende da gente. Está vivendo a bênção de Deus todo dia. Mas está reclamando com Deus, sabe do quê? Daquilo que Deus já falou com você, mas você não teve coragem de mudar. Às vezes Deus já usou um irmão para você. Às vezes Deus já usou alguém para falar com você. Só que você não quis dar ouvido. Mas na hora que aperta, você vai lembrar. Espera aí. Temos que entender o seguinte, até onde é Deus e até onde sou eu. É como nós falamos aqui, das crenças limitantes. Tem hora que a gente vai precisar ir no psicólogo, não adianta achar que é Jesus e acabou não. Tem hora que a gente vai ter que olhar para a sociedade e dizer assim, a gente não aceita e vai se movimentar em relação a isso. E aí? O que eu faço diante disso? Que caminho eu tomo? Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Sabe por que não tem nada a ver? Porque a gente está num evangelho que se acostumou a ser um evangelho de sofá. A gente quer as bênçãos de Deus desde que não incomode nossa programação de domingo à tarde. Mas o evangelho que nós lemos na Bíblia
é de homens simples que foram chamados para serem mortos como mártires. Você sabe como foi o chamado de Pedro para pastor? Pedro recebeu o chamado para pastorear a igreja e já recebeu a revelação de como ia morrer. Pense a dureza disso. Você foi chamado para apacentar minhas ovelhas, mas vai chegar um dia que você vai sofrer. E vão te levar para um lugar que você não quer. E aí o texto diz o quê? Falava isso já prevendo a sua morte. O evangelho não é brincar de amarelinha, não. Não é bingo para ver se eu fecho a cartela e agora vai ver minha vez. Né? Já viu tanta gente agora, aí gritar bingo na igreja, bingo, agora eu recebi milagre. Não. O evangelho deve chamado para viver numa vida real. E numa vida real há sofrimento, há dor. Ah, pastor, então qual é o caminho que eu tenho que escolher para não ter isso aí? Nenhum. Qualquer um que você escolher vai ter isso. Agora tem uma coisa. Eu posso escolher um onde eu vou sofrer por aquilo que não me completa e não é a vontade de Deus na minha vida. Ou eu posso sofrer indo para um caminho que eu vou viver a vontade de Deus. E neste caminho eu sei que o Senhor estará comigo. Nesse caminho eu vou viver aquela promessa dos Salmos. Se andar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com... Se for pelas águas, se for pelo fogo, eu estarei com você. É o que Davi fala ao Senhor. Senhor, só não retire de mim o teu... Sabe quando Davi fala nisso? Quando ele está sofrendo um dos maiores castigos que ele teve por causa de um pecado. E ele diz, Senhor, eu aguento sofrer. Eu aceito passar por tudo que eu estou passando. Não reclamo por isso não, mas nunca tire de mim o teu Santo Espírito. Porque esse é a principal escolha. Eu posso ver um caminho que eu vou viver a vida como ela é. Posso ver um outro caminho onde a vida vai ser como ela é, mas o Espírito Santo do Senhor está conduzindo os meus passos. Porque eu não entendo viver uma fé que o nosso Deus virou homem para morrer, mas nós não queremos sofrer. Aí o que a gente faz? Não toma escolha nenhuma, é pior. Fica sentado no meio do caminho, é pior. Aí vai igual aquela história do barco que eu contei lá no primeiro sermão da série. Vem o barco, vem a canoa, vem o avião. O camarada diz o quê? Estou esperando Deus me salvar. Quando ele morre, que chega lá no céu, cadê, Senhor? O Senhor diz, ó, mandei um barco, mandei um avião, mandei uma canoa. Tu queria mais o quê? Tem gente que está assim. Deus já abriu todas as portas e diz, mas Senhor, quando é que o Senhor vai fazer? Quando? Entenda, o Senhor está o tempo todo cuidando de você. Minha mãe sempre contava uma história, eu já contei aqui algumas vezes, mas acho muito ela engraçada. Uma irmã passando uma prova assim de comida, né? Estava sofrendo. E aí diz que ela ora ao Senhor, pede a Deus, não sabia mais o que fazer, e falou para um irmão que tinha um programa de rádio, o irmão no programa de rádio sem vigilância, assim, mas meio movido pela fé, diz assim, olha, nossa irmã que mora em tal lugar, deu o endereço, está passando a prova, no alimento, se alguém tiver sentindo no coração de dar, diz que tinha um ateu escutando o programa, né, fez assim, esses cristãos aí ficam dizendo que confiam em Deus, e aí está passando agora a dificuldade, né? Vou dar uma lista, vou pegar uma peça neles. Aí diz que pega com o motorista dele e compra uns 4 carrinhos de compra. Enche o carro, manda o motorista botar no carro e diz assim, leva lá para essa crente e diz lá a ela que quando ela perguntar quem mandou, diz que foi o diabo que mandou. Aí diz que a irmã recebe, bate na porta dela, quando ela abre, está aquele camarada entregando um monte de cesta, um monte de sacola. Ela começa a tremer de alegria, assim, meio que chorando, né? E o menino abrindo já os pacotes, dizendo, mãe, tem biscoito aqui, ó. Tudo morrendo de fome. E ela não fala nada, e o cara fica lá esperando, né? Que o patrão mandou ele dizer. E ele, tem uma hora que ele percebeu que ela não ia perguntar, se incomodou, disse assim, você não vai perguntar quem é que mandou isso aqui? Não, ela disse, eu não, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Porque a gente vive assim, entendendo que eu não vou viver uma vida com um mar de rosas, mas pelo menos vou viver uma vida onde eu sei que o Senhor cuida de mim.
Então, se a minha vida não vai ser um mar de rosa, independente da direção que eu tome, então tenha coragem de mudar a sua vida. Tenha coragem de tomar decisões que te levem à liberdade total. A liberdade de consciência, a liberdade de culto, a liberdade de ser você. E isso aqui é princípio batista. E um dia a gente vai parar para falar disso. O maior princípio da comunidade batista que muitos dos nossos irmãos morreram foi o princípio da liberdade. Quem conhece os 5 princípios batistas? Não conhecem, né? O quarto deles é a liberdade, que diz a liberdade de consciência. Todo homem é livre e responsável por suas próprias. A liberdade de culto. Todo homem é livre para escolher como seguirá na sua fé. A liberdade de sacerdócio. Todo homem é livre para adorar a Deus, independente de onde estiver. A liberdade de leitura da Bíblia. Todo homem é livre para ler, interpretar a Bíblia e conhecer a Deus a partir do seu próprio olhar. Nós lutamos por isso. Você sabia que grande parte do combate contra a escravidão, muitos que eram escravistas também, mas grande parte do combate contra a escravidão, parte da liberdade social que teve lá na Inglaterra, foram pessoas que estavam imbuídas desse princípio de liberdade cristã. E aí estou eu aqui, numa fé que me chama para ser livre, vivendo uma opressão. Um Cristo que morreu para que eu fosse livre. E eu faço o que com esse sacrifício? Escolho viver oprimido. Entre os ladrões que estão na cruz, eu sou o ladrão que está lá atirando pedra em Cristo e criticando ele. Porque quando eu nego o sacrifício de Cristo, eu sou o ladrão da cruz que critica Cristo. Porque Jesus morre do lado de 2 ladrões. Um diz, eu sei que tu és santo. E que não fez nada para estar aqui. Eu só te peço uma coisa. Lembra de mim quando entrar no paraíso. E a esse o que é que Jesus diz? Hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Mas o outro diz o quê? Aí, ó, ladrão igual a gente. Porque é assim que muitas vezes quando a gente faz. E olha para um Deus que está nos dizendo, olha, já te mostrei, já te revelei, já te ensinei. E eu viro as costas para isso, eu estou dizendo, é em vão o sacrifício de Cristo? Não. E quando a gente vive essa vida de liberdade, uma coisa bela acontece, a gente motiva outras pessoas a viverem a mesma liberdade. A gente motiva outras pessoas a serem livres no Senhor. Aí a oração da liberdade vale a pena. Porque eu não oro para Deus transformar o coração. Eu oro para que Deus dê forças, para que eu continue sendo transformado pelo Espírito Santo. Eu sou transformado à medida que o Espírito Santo tem liberdade para agir em minha vida. E pastor, o que o Senhor promete se eu fizer isso? Meu irmão, essa é uma pergunta que você não deve fazer a mim. Porque eu já falei na semana passada, né? A Bíblia diz que aquele que segue pelo Espírito é como o quê? Soprado pelo vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde. E aí? Uma coisa eu posso te dar com certeza. O que Deus planejou para a sua vida é sempre bom. Eu não sei qual vai ser o final da jornada que você vai escolher trilhar. Mas se for a jornada que está dentro da vontade de Deus, tenha certeza que ele sempre será bom. Eu não sei os desafios que você vai enfrentar na jornada, mas se é a jornada que você escolhe viver dentro da vontade de Deus, pode ser o deserto mais árido. Deus vai providenciar alimento, Deus vai dar livramento e Deus vai mostrar uma terra que mana leite e mel. A gente está se aproximando da Páscoa. E o que é a Páscoa? A não ser o grito de liberdade, porque Páscoa significa o quê? Passagem. Em lembrança à passagem do Mar Vermelho. Páscoa não é lembrar de um Cristo sofrido, mas lembrar de um Cristo que morreu para que eu vivesse de forma livre. Eu queria convidar você que hoje sente o seguinte, e se coloque de pé se você sente que está nesse caminho.
Depois de uma palavra dessa, você quer orar ao Senhor dizendo assim: Deus, eu preciso é de força para tomar as decisões que eu preciso tomar. Eu convido você a se colocar de pé para juntos nós orarmos pedindo essa força. Você que sente assim, ó, Deus, eu hoje preciso de força. Porque eu entendi que eu tenho que buscar a sua vontade e tomar decisões que vão me levar para o centro da sua vontade. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Porque eu sei que é difícil. É fácil falar, então fica aqui 40 minutos falando e parece tudo lindo. Não. Porque às vezes são decisões que vão mudar o resto de sua vida. E para isso a gente precisa de força. Precisa de discernimento espiritual. E a gente vai orar hoje pedindo a Deus isso. Porque Ele já nos revelou nesses 3 cultos, falando sobre liberdade em cima de João 4. Porque a mulher samaritana, ela vive isso. Ela ouve Jesus, reconhece os seus problemas internos, se livra das figuras e das imagens sociais que construíram em cima dela, e ela tem coragem de mudar de vida. Sabe por quê? O texto diz o que a gente disse? Quando ela descobre que ela está diante de Jesus, ela larga o cântaro dela. Isso é forte. Ela tinha ido lá com um objetivo: cumprir a rotina dela do dia a dia. Pegar água, levar para casa. Mas quando ela encontra Jesus, ela descobre que aquilo não tem sentido se ela não estiver vivendo a vontade de Deus. Ela larga o cântaro lá. Ela nem leva água para casa. Ela muda completamente a rota da vida dela. E ela volta para a cidade para dizer: olha, eu tive um encontro com um homem. E esse homem é o Cristo, o Messias. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Peça forças, porque às vezes você vai ter que largar o cântaro onde estiver. E às vezes é abandonar de vez aquilo que está ali te prendendo naquele lugar. Porque Cristo chegou na sua vida para proclamar transformação. E sabe qual é a parte mais bonita dessa história? Quando ela muda de rota, ela traz um monte de gente de volta para Jesus, para que eles também se encontrem com Cristo e sejam transformados como ela foi. Essa é a parte bonita da nossa fé. Porque quando a gente é transformado por Jesus, a gente não é transformado só por nós mesmos, não. Nós somos transformados e somos usados por Deus para transformar a vida